da República. E para analisarmos estas medidas que constam desta versão preliminar do Orçamento do Estado para 2015, contamos com Guilherme W. de Oliveira Martins. Guilherme, muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao Hora Económico. O Governo decidiu basicamente prolongar para 2015 todas as medidas de ajustamento, de consolidação ou de austeridade, consoante lhe quisermos chamar, que foram definidas durante o período em que esteve em vigência o programa da Troika. Esta decisão vai trazer problemas constitucionais também, porque algumas das medidas foram aprovadas sendo temporárias, excepcionais. O próprio Cavaco Silva, em relação ao congelamento das reformas antecipadas em 2012, disse que não concordava, mas iria deixar passar por razões de interesse nacional. Bem, em primeiro lugar, na realidade, as medidas que são a ser avançadas são medidas de continuidade, porque apesar do programa de assistência financeira ter terminado, ainda continuamos sob observação. O Estado português ainda continua sob observação, enfim, não pode... E vamos continuar por 30 anos. Eu não diria 30 anos, mas dessa observação resulta a necessidade de alguma cautela nas medidas. Acho que também há aqui uma cautela por parte do Executivo em fazer a cisão da reforma do IRS com o orçamento. Era isso que lhe ia perguntar. Isso é uma medida inteligente, separar a reforma do IRS, porque no fundo nada do que tem respeito ao IRS está nesta versão preliminar. Não, isso é uma decisão inteligente? Não é uma questão de ser uma decisão inteligente. Quando nós olhamos para o Orçamento do Estado, o impacto do Orçamento do Estado é de caixa. Na realidade, são as receitas arrecadadas no determinado ano e as despesas realizadas nesse mesmo ano. Ora, a reforma do IRS não tem um impacto imediato em 2015. Provavelmente só a nível das retenções na fonte, mas o impacto imediato sente-se 2 anos ou 1 ano e meio depois. E, portanto, há este efeito prático que é vamos afastar a reforma do IRS para também não envenenar o debate. Porquê? Porque se o Governo apresenta uma série de medidas de austeridade e, ao mesmo tempo, vai apresentar uma medida da reforma do IRS, de certa forma, pode representar uma redução das taxas, pode envenenar o debate. E o debate é um debate de austeridade. Se concordemos ou não, continua a ser um debate de austeridade. É preciso ter muito cuidado. E o Governo e o futuro, enfim, é um ano de eleições, estamos a falar de ano de eleições, é preciso ter muito cuidado para evitar o populismo associado à descida dos impostos, porque é muito cedo para avançar que a descida de impostos possa ser uma solução. Ainda recentemente, na Fundação Carlos Gulbenkian... Nem a sobretaxa? Nem a sobretaxa. Eu acho que tem que haver aqui muita cautela. A sobretaxa é uma medida, de facto, nasceu transitória e depois tornou-se definitivamente transitória. Mas eu estava a dizer que recentemente o Ricardo Reis vem falar no novo resgate. Ora, o novo resgate está associado a este excesso de populismo, a excesso de entusiasmo resultante deste fim deste plano de assistência financeira, deste programa de assistência financeira. Portanto, é preciso ter muita cautela, é preciso consolidar o investimento. E a consolidação do investimento não passa por medidas de curto prazo. Em termos técnicos, quando nós olhamos para o orçamento, ainda hoje em dia o orçamento é um documento de curto prazo, é um documento que não nos diz o futuro. Nós não conseguimos fazer do orçamento do Estado para 2015 uma bola de cristal para um médio e longo prazo. No limite tem previsões para 2016, para o ano seguinte. Nem isso. Na realidade, quando nós olhamos para os mapas orçamentais atuais, são mapas de caixa, são mapas em que não há uma assunção de compromissos a médio prazo, nem a 2 anos. Provavelmente só o relatório é que pode refletir alguma previsão, mas não é vinculativa. Mesmo o quadro plurianual não vincula nos anos subsequentes. E, portanto, é uma forma de navegação à vista. O Governo poderia pensar, de facto, em encontrar aqui um mecanismo de responsabilização plurianual. Nós, há uns anos, tínhamos um mapa, que era o mapa do Programa de Investimentos da Administração Central, que era o PIDAC, que era um mapa que, apesar de tudo, era mais completo do que o mapa por programas que temos, o mapa 15, que é o dito mapa que sucede ao mapa do PIDAC, porque, de certa forma, refletia algo plurianual.
E quando nós olhamos para estas medidas que vão sendo anunciadas, nomeadamente a política de cativação de verbas, enfim, os próprios congelamento, são medidas de muito curto prazo, são medidas que não têm uma visão de médio e longo prazo, porque não têm de ter, são medidas que têm um impacto no ano, são medidas que, de certa forma, nós dizemos, é mais do mesmo. Claro que sim, é mais do mesmo, porque o orçamento do Estado é um orçamento de caixa, é uma previsão de caixa. Portanto, o que é preciso é que o Governo assuma mais uma ação mais preventiva e que consolide o investimento, que é isso que não tem acontecido. Portanto, é esta falta de visão. E que faça a reforma do Estado? Não, nem é isso a reforma do Estado. É preciso que haja mais governo, porque a proximidade das eleições, o governo tornou-se mais cauteloso e entende que a cautela passa pela inatividade. Nós, quando vemos esta questão da PT Brasil, ou mesmo o caso Espírito Santo, nós vemos que o Governo não tem intervenção, há uma falta de Governo. É preciso agir, é urgente haver algum tipo de atuação e esta falta de Governo também não beneficia os operadores envolvidos. Mas como é que o Estado pode intervir nesta questão da fusão, poder ou não estar em causa com a compra do Grupo Altice dos ativos portugueses? É que o Estado já não tem nenhuma participação no capital da PT. No fundo, através da regulação, através de matéria das entidades reguladoras, porque é isso que interessa, no fundo, determinar, garantir a concorrência, garantir a participação do maior número alargado de operadores, consolidar, talvez política e económica, que não tem havido. Nós não temos... É para isso que serve também o Governo. O Governo não é só para realizar despesa e arrecadar receita, que é, no fundo, quando nós anunciamos o orçamento, pensamos que isto é um país só de orçamentos. E também tem uma componente negativa adicional, é que nós estamos a falar de um documento, eu não estou a dizer que não tenha importância, mas é um documento que é discutido, uma vez apresentado no dia 15 de outubro, é discutido durante 45 dias. Estamos a falar de um documento que para o Governo, no momento em que vai executar, depois não vai ser lido mais nenhuma vez. É um documento que explica à Assembleia da República e à população em geral o que é que vai acontecer no curto prazo. E pouco mais. Portanto, devia haver aqui uma aproximação mais em termos de planeamento e de política económica e de consolidação de investimentos. investimentos. Está a dizer que o Governo não faz um esforço para cumprir os números que inscreve no Orçamento do Estado? Não é os números que inscreve, porque há uma dissonância técnica, isto é uma resposta mais técnica, mas há uma dissonância técnica dos números que são apresentados, os mapas do orçamento e depois aqueles que resultam da conta geral do Estado. São completamente diferentes, os critérios são diferentes e a execução não reflete uma previsão que resulta do orçamento. O orçamento é um documento que em si mesmo devia ser afastado do documento que executa, de uma conta. É um documento de previsão, de política previsional, que deve ser o mais claro possível e que deve transmitir a política nos próximos tempos, sendo que o nosso sistema é redutor. É redutor porque só concentra essa política previsional no ano seguinte e nada mais. E de facto há sempre, como nós só estamos a navegar à vista e só estamos a ver 31 de dezembro de 2015, não conseguimos perceber o que é que vai acontecer a partir de 1 de janeiro de 2016, porque o orçamento também não nos diz. E é um conforto. Se calhar nem teremos orçamento. Não, em 2016 sim, teremos. No dia 1 de janeiro? No dia 1 de janeiro, evidentemente que há sempre, não há um vazio. A lei prevê mecanismos, nomeadamente a prorrogação. Mas é de facto esta navegação à vista e este documento, o facto de ser de curto prazo, também é um conforto para o Governo. O Governo conforta-se e quando se aproxima as eleições ainda é mais uma desculpa para dizer não, nós não vamos revelar, não temos intenção sequer de revelar, ou provavelmente nem sabemos o que é que vai acontecer para além do dia 1 de janeiro de 2016 pelo facto do documento ser de curto prazo. Nós, quando chegamos à vizinha Espanha, e não precisamos de ir muito longe, o tipo de governação e o tipo de orçamentação já está muito colada às próprias demonstrações financeiras da execução. O que é que isto significa? Significa que há uma programação plurianual, nós estamos a falar de orçamentos a 4, a 5 e a 6 anos, mesmo numa perspectiva deslizante, que tem esta perspectiva de navegação a médio e longo prazo, em que há também uma corresponsabilização dos vários governos que se sucedem. Aqui não acontece. Portanto, há esta perspectiva redutora e que significa que sempre que estamos a discutir todos os anos um orçamento, estamos sempre a tentar adivinhar o que é que se segue. E, portanto, no fundo é isso. Agora, a visão do Governo é uma visão de cautela, é uma visão da ausência de medidas que destoem. Mas isso é bom ou é mau? Sendo ano de eleições, poderia... É mau.
poderia sofrer a tentação de, lá está, ter medidas populistas além das do IRS. Há que O evitar. facto de manter esta coerência com o que foi feito da Troika é bom ou é mau? Há que evitar o excesso de populismo, mas podíamos ter medidas mais do lado da despesa do ponto de vista do investimento. É reduzido, claro que sim, o Estado é curto, o Estado é pequeno, o Estado foi encurtado nos últimos anos, voluntariamente, mas poderia haver investimento. Por exemplo, a qualidade dos serviços. Na realidade é isso que interessa. Quando a melhoria da qualidade dos serviços começa pelo Estado, pela Administração Central, a redução dos serviços de finanças, quando nós falamos na redução dos serviços de finanças, poderia implicar uma reafetação do pessoal. Poderia implicar uma melhoria da qualidade dos serviços, que não existe. Portanto, o Governo entende que há que diminuir o Estado, e a diminuição do Estado está depois conectada com o que é que o Estado é, ou uma identificação do Estado. É isso que é a reforma do Estado. A reforma do Estado não é pura e simplesmente pegar em serviço e dizer, bem, vamos acabar com isto, vamos rearrumar isto, vamos fazer a reforma da Justiça, a reorganização judicial, sem pensar depois nos efeitos. O que acontece é que depois temos esse tipo de reformas e depois temos uma série de problemas associados. O sítios é um deles, não é? Enfim, não vamos concentrar-nos nesse problema. E esta ideia de qualidade do Estado, de qualidade do serviço do Estado, também tem uma relevância no setor empresarial, no setor público empresarial, a questão da venda da TAP. A privatização está muito ligada à melhoria da qualidade de serviço da TAP, isso é muito importante, e o Governo devia ter alguma intervenção no meio disto. É urgente haver algum tipo de atuação, mesmo que seja comunicar ou no fundo, influenciar quem faz parte deste tipo de operações, de forma a uma privatização poder representar uma melhoria do serviço, que não acontece. Portanto, há aqui uma ausência de governo oportunista, sem dúvida, que não tem uma desculpa apenas com a reforma do IRS. A reforma do IRS é uma reforma que é esperada pelos setores. Portanto, é uma reforma absolutamente esperada. Que 80% da reforma passa por aperfeiçoamento técnico, sendo que as medidas de redução de taxa ou desaparecimento de taxa são medidas que caem muito bem no público em geral, mas que depois do Pode ponto de haver vista... aí alguma tensão na coligação, como já tem sido dito, com o CDS a querer de alguma forma chegar aos seus eleitores, uma vez que para o ano é ano de eleições? Claro que sim, mas isso está associado ao próprio programa e às próprias promessas que resultam já das eleições anteriores, nomeadamente as famílias numerosas, no fundo, nós não nos podemos esquecer que o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais é do CDS e, portanto, tem esta influência e, de forma coerente, também defende estas medidas que no quadro eleitoral anterior levaram a ter o resultado que teve. E, portanto, há esta influência. Estas medidas vão condenar-se, é que já não está condenada, a uma vitória do PSD, coligada ou não, nas próximas eleições? Não sei se vão condenar. O problema há este binómio. Quem está de saída ou quem está prestes, no final desta legislatura, quem está eventualmente, não sabemos os resultados, não consigo antecipar os resultados, mas quem está eventualmente de saída ou quem pensa que o governo de coligação, pensando que está de saída, pensa que não pode ser populista. Vamos esperar pela campanha eleitoral, vamos ver o que é que cada um dos partidos vai dizer. Estou muito curioso em tentar perceber o que é que cada um dos partidos vai defender. E provavelmente o diálogo poderá ser o mesmo, poderá dizer não podemos, os partidos da coligação poderão ser populistas até à campanha, até ao processo eleitoral, e depois poderão mudar o discurso e poderão dizer, bem, a partir de agora nós vimos que afinal é possível traçar um quadro mais cor-de-rosa disto do que se pode passar nos anos seguintes. Eu não sei se é possível ou não. O que é um facto é que nós conseguimos ver até 31 de dezembro de 2015 o que é que o Governo vai fazer. Conseguimos prever que não vamos ter uma expansão da despesa, vamos continuar a ter este esforço de consolidação e de ajustamento que é necessário, porque estamos a ser observados. E porque temos um déficit para cumprir 2,5%. E porque temos um déficit a cumprir, é muito exigente, é uma meta muito exigente, não sei se será atingida, veremos. Porque é de facto, as medidas de receita que mesmo são apresentadas são medidas com um impacto muito pequeno, mesmo no álcool e bebidas alcoólicas, enfim, no tabaco, são medidas com um impacto pequeno que não contribuem para a consolidação. Sabemos que os impostos mais importantes continuam a ser o IVA e o IRS, são os impostos mais importantes. E,
portanto, se os impostos mais importantes são o IVA e o IRS, nós conseguimos antever também pelas medidas que vão sendo anunciadas que o IVA não vai ser mexido, ou provavelmente o aumento seria uma das soluções, ou que o IRS também não pode ser muito mexido, porque se há estas medidas, estes dois impostos mais importantes, a consolidação ficará prejudicada. Guilherme, gostaria ainda, para terminar, de lhe perguntar sobre a postura de Cavaco Silva em relação a este orçamento, se mantiverem estas medidas que constam da versão preliminar a que o Económico teve acesso e tendo em conta o histórico desta medida na altura que foi tomada pelo Governo, Cavaco Silva poderá votar, estando em final de mandato o próprio Presidente da República, que postura terá perante este Orçamento de Estado? Mais dura ou mais benevolente? De forma coerente, à partida não tomará uma posição ativa de acordo com esta coerência. Em todo o caso, do ponto de vista teórico, seria a melhor altura para tomar uma posição, porque está perfeitamente descomprometido no futuro. Portanto, seria uma posição. Mas é um orçamento de continuidade e, portanto, não é um orçamento de ruptura. De forma coerente, só faria algum tipo de sentido tomar uma posição se o orçamento fosse ruptura. E daquilo que estamos a assistir não será um orçamento de ruptura. A ruptura será um orçamento de continuidade, de manutenção das medidas, de manutenção deste processo de consolidação que já foi aceito pelo Presidente e, portanto, noutros orçamentos. E, portanto, de com forma algumas coerente, dúvidas constitucionais. com algumas dúvidas, mas enfim, com as medidas pontuais que não teriam o caráter transitório que o Tribunal Constitucional depois exige. Também a este ponto também estou curioso em ver que de facto, estas medidas pressuporiam alguma concertação social, a audição dos parceiros sociais. Não basta aumentar o salário mínimo para, no fundo, haver essa desculpa que foram ouvidos os parceiros sociais e de futuro tudo mudará. Portanto, é esta perspectiva que ainda não foi testada pelo Governo por inteiro, ou quase na totalidade, e provavelmente alteraria medidas que podiam tornar-se medidas permanentes, ouvido os parceiros sociais e com a concordância dos parceiros sociais, provavelmente essas medidas de ruptura seriam aceitas num orçamento. Medidas não com impacto de curto prazo, mas no médio e longo prazo. Mas é esta cautela. O Governo não se quer comprometer, não é um problema do próprio Presidente da República, é um problema do Governo, é um ano de eleições e o Governo não se vai comprometer e, ao mesmo tempo, não vai ser excessivamente populista porque isso significa uma perda de receita. Vamos esperar para ver na quarta-feira o que virá nesta proposta de Orçamento de Estado. Guilherme de Oliveira Martins, muito obrigada pela sua presença neste Hora Económica. Obrigado. Fazemos agora uma curta pausa, voltamos já a seguir. Até já.